Essa instalação funciona da seguinte forma: o interator ele entra com um fone sem fio, ele entra na ponta da casa. Na medida que ele vai andando por entre os cômodos, ele vai tendo acesso aos áudios desses cômodos. Já fazia uns 5 anos que eu estava meio interessado em gravar alguma coisa da minha avó. Então eu gravava a casa dela com áudio, eu filmava a casa, eu fotografava ela, fotografava a casa. Eu não sabia muito direito o que fazer com isso, assim, mas na verdade, tudo partiu de uma necessidade de guardar a memória da minha avó e a memória daquela casa, que eu sempre passei todos os meus natais, foram sempre lá. E como eu sou um gravador, né, de áudio e produtor, tá, então eu já entrei numas de querer gravar. Tudo o que eu vi, assim, de situação interessante, eu sempre queria gravar. Então eu via minha avó rezando, queria gravar. Eu via ela almoçando, queria gravar. E aí eu comecei a prestar atenção, depois de um tempo de várias gravações, que os ambientes que tinham nas minhas gravações, sobretudo dela, eram muito legais, que eram os ambientes da casa dela. E que isso me confortava, porque ouvir só minha avó falando é uma coisa, agora ouvir ela falando com o ambiente da casa dela, que era bacana pra mim, porque eu lembrava da minha infância isso. Aí comecei a me dar conta dessa memória que é invisível. E eu comecei a perceber que isso era o barato daquela casa. Eu pensei e falei, cara, por que eu não faço uma casa invisível? Que eu só consigo ter acesso a ela do ponto de vista audiofônico. E aí eu dou algumas pistas, né, de imagem, assim, pra pessoa também se inspirar um pouco nessa casa que eu tô vendo. A gente fotografou uma série de objetos e situações lá. E desses objetos todos a gente chegou a 3, né, objetos fotográficos que compuseram o espaço da instalação, além do linóleo preto que representava a planta baixa da casa. Na máquina de costura, eu fiz um áudio documentário de 12 minutos, que ela conta um pouco quando que ela começou a costurar, como ela começou a costurar, como é que foi a adolescência dela, que ela chegou no Brasil com 9 anos, e a mãe dela não veio, ficou no Japão, ela veio só com os tios, o pai também não veio. Veio os tios e a avó dela, a batiã dela, né, no caso. O tio tratava ela com um pouco de diferença, era muito ríspido com ela. Aí ela me contou de um casamento arranjado dela que era antes do meu avô, que não deu certo. Que ninguém sabia dessa história da minha família. É uma instalação repleta de pequenas memórias e lembranças, né, que eu fui registrando. Claro que a maioria está na minha cabeça e no meu coração, mas eu tentei ao máximo conseguir colocar isso assim de uma forma poética, estética, assim. Então acho que esse é o grande lance dessa instalação, né? Kazoe Yoshu no